Durante todo o ano de 2010, nós mostramos aqui inúmeras vezes o estrago que a droga vem causando. Chamamos a atenção para um caso que tinha tudo para terminar o ano da pior forma possível. E terminou. Prevendo o pior, até que tentamos mudar o que já estava escrito, mas não ouvir os nossos gritos, os gritos da mãe. Celso, helicóptero pousando, dá o start pro helicóptero da PM. E o mundo desabou na cabeça de uma mulher que quando eu mostrar... São vários sacos pretos. Tem muita coisa, galera, muita coisa. Vários sacos pretos. A Luzanira está se acabando. Se não fosse o suficiente, o NEM, o garoto de apenas 10 anos, está cada vez pior. Ela acaba de perder o filho mais amado, o mais querido, aquele que administrava a casa. Esse daqui. Indignado a Polícia Federal e a Polícia Militar do Espírito Santo divulgaram no dia 24, divulgaram no dia 25, uma segunda-feira, que na véspera tinham feito uma apreensão de 445 quilos de pasta base de cocaína que tinham sido transportados por um helicóptero. Aí a grande surpresa da ocasião foi que se soube que esse helicóptero pertencia ou pertence à família Perrella. Os políticos envolvidos são políticos importantes em Minas Gerais, são políticos conhecidos pelas ligações que tem com uma pessoa que se apresenta hoje como candidato a presidente da República. Não lembrou de mim, uma palavra, porque cruzeiro. já bati uma palavra só. Dinastia. Já pelei pus da terra. Eu recebo Aécio a Neves. palavra de um não. Amigo. Nada pode fazer pra mim. O helicóptero do deputado Gustavo Perrella, filho de Zezé Perrella, saiu do Paraguai, fez um pouso em hotel fazenda de luxo em Jarinu, interior de São Paulo, onde deixou uma parte da droga, e no dia seguinte pousou em uma fazenda em Afonso Cláudio, Espírito Santo, onde houve o flagrante. Foram presos o piloto Rogério Almeida Antunes, funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o copiloto Alexandre José de Oliveira Júnior, o empresário Robson Ferreira Dias e o jardineiro Diélio Rodrigues. É a segunda maior apreensão de droga lá do Espírito Santo, uma das maiores que já houve no Brasil, de quase meia tonelada de pasta base de cocaína. Pra tudo tem conserto, gente. Ihu! Deslocamento estilo tu é doido, maluco. Eu, como mãe, o que é que eu fazia? Pra poder ver ele quieto lá do Essa investigação, é uma pena que ela acabou, que a Polícia Federal fez questão de livrar todo mundo, que o procurador saiu, mas o maior prejuízo é que ela realmente poderia contar melhor a história do tráfico no Brasil. Será que tem muita droga aí, meu irmão? Tem. Não tenho mais coragem de falar. A gente vai lá, precisa fazer uma moto. Por causa desse meu dinheiro. Aí eu peço, Há uma tendência muito grande para o processo ser anulado. Me ajude, pelo amor E ele sendo anulado, eu peço, eu o helicóptero perde a razão de ser. É como se não tivesse havido esse tráfico. Não quero que maltrate Nos ele, dias não quero que seguintes ao da apreensão, ao da divulgação pela Polícia Federal, os fatos assim, foram todos jornalisticamente, os fatos divulgados, jornalisticamente muito relevantes, surpreendentes. Então você descobre de Minas Gerais. O próprio deputado autorizou o transporte, dizendo que não sabia do que se tratava, mas autorizou que se fizesse esse transporte. Aí começa a ter algumas informações não confirmadas de que a cocaína teria vindo do Paraguai e iria para a Europa. Então torna essa apreensão ainda mais dizer assim, relevante do ponto de vista criminal, porque é tráfico internacional. Mas a imprensa em geral, ou a imprensa, a chamada grande imprensa, não deu bola para isso. Não deu bola. Ela tentou esconder o caso, esconder rapidamente, falava muito pouco, não falava muito das ligações políticas do senador Zezé Perrella, não houve divulgação na mídia impressa, por exemplo, ou na televisão da liberação dos traficantes. Uma liberação feita no dia em que eles prestariam depoimento ao juiz. O juiz não quis ouvir o depoimento. Poderia ter ouvido o depoimento e liberado depois, mas não. Antes que a audiência começasse, ele veio com a decisão de que
não iria ouvi-los. O procurador, então, ele simplesmente abandona o caso, insiste para abandonar o caso e diz o seguinte: olha, eu não posso porque agora eu sei de fatos, ouvi coisas que me fazem testemunhas de defesa dos traficantes. Então é uma coisa absurda, entendeu? A pessoa sai da condição de acusador para ser testemunha de defesa dos traficantes. Você imagina, por exemplo, um outro caso famoso, o caso do Mensalão. Você imagina o procurador da República, da época, o Gurgel, ou mesmo o anterior, ele simplesmente, depois de iniciada toda a acusação, ele diz: olha, não posso mais, eu agora vou ser testemunha de defesa dos acusados. É um total escândalo. Mostra a disposição do órgão de acusação, aquele que deve fiscalizar, aquele que deve acusar, mostra ele, na verdade, preocupado em livrar a cara das pessoas. Acho que eu não estou achando bem feio chegar o mês agora, no final do ano. Pelo que eu me senti, eu não tenho mais jeito pra nada, não. Minha vida acabou. Várias investigações em curso, com provas, sobre a relação dessa família Perrella, tanto Gustavo como Zezé, com várias ações ilícitas. E isso já é, sim, material suficiente para abrir uma investigação, uma CPI, aqui nessa casa, para poder investigar isso. A questão da carne adulterada com água congelada, ela não é mais falada no A questão dos 2,5 milhões numa verba estadual dedicada à família, à empresa deles, não é mais falado. Nós temos o medo que essa questão de 450 quilos de cocaína dentro de um helicóptero de um deputado estadual, numa fazenda, num senador, isso cai no... Olha, gente, segura um minutinho só a matéria aí, por gentileza. Segura aí. Eu queria que já minha produção colocasse no ponto aí quando eu conversei com um conselheiro tutelar, porque essa senhora não calcula a dor. Sabe, ela não calcula a dor que eu tô sentindo agora também. Quanto sofrimento, gente. Quantas vezes nós falamos aqui que tudo isso ia acontecer, que o Ney ia levar alguém pro buraco e levou. Atenção, justiça. Suspeita de irregularidades nós cantamos a bola e tudo isso aconteceu. Eu procurei o Conselho Tutelar, o Ministério Público quer saber como ele conseguiu comprar uma fazenda avaliada em 60 milhões de reais. Na propriedade, o Cartola planta e estoca grãos. A situação realmente está muito complicada. Do jeito que está, não pode ficar, porque com certeza outras pessoas vão morrer. É por isso que nós vamos falar agora com o Marcos Paulo Cavalcante, conselheiro tutelar, que já vem trabalhando neste caso. Marcos, a situação está ficando cada vez mais difícil. O que o senhor pode fazer para beneficiar essa família? Também foi deputado federal de 99 a 2013. Com certeza. O que a gente pode fazer é pedir a agilidade de onde veio o dinheiro para o patrimônio se multiplicar. A gente deu entrada no juizado da infância e agora pedir a agilidade do juiz para colocar esse menino logo em um abrigo, em qualquer outra situação. É que a gente está vendo aí, mais vidas vão se perder, e a gente não pode ficar mais esperando a justiça, né, que infelizmente no nosso país ainda é lenta. E temos que agilizar. Até para ser eleito foi uma exigência do AES. Como é que é a história da fazenda? A minha fazenda fica a 300 e poucos quilômetros. A partir de amanhã mesmo. Amanhã, terça-feira, a gente já vai. A Record. Eu ia sempre de avião porque eu estou a 40 e poucos quilômetros de 4 cidades, né? Por terra. E quando você vai de carro, você tem que atravessar balsas, essas coisas. É um tormento, tudo isso poderia Resolvo ir numa cidade do lado lá, que chama Paineiros. Nada disso deveria ter acontecido se o processo não fosse tão lento. Umas pinguinhas, né? Evidente. Voltando, cara, eu não achava fazenda nem pro diabo. Cheguei Você dirigindo? Entroncamento, eu dirigindo. Tinha uns caras bebendo lá, eu parei. Eu simplesmente conseguia afastar as únicas pessoas que conviviam comigo. As únicas que talvez me amavam. Pô, tá me tirando, Zezé Perrella é você. Eu sei que eu sou eu, caramba. Não tinha mais amigos, nem pais, sei lá. Me matar seria uma saída eles são extremamente populares em Minas Gerais. Eu não conseguia ver nada. Não conseguia compreender como as pessoas eram felizes. Um cruzeiro. O pior é chorar e não ter ninguém para escutar. Ninguém para me compreender. Também, bastante conhecidos, vamos dizer assim, eu estava de tão promotores sozinha. do Ministério Público, que já tentaram, vem tentando há muito tempo investigar a família, mas sempre esbarram, os processos não andam, pelo menos não andavam. Minha história começou assim.
E em Minas Gerais, eles são conhecidos por ter poder, bastante poder. Ameaçar jornalistas. Um jornal, o único jornal que chegou a fazer denúncias contra ele, trocou de proprietário, tem um outro proprietário, e o jornal simplesmente não fala mais, nem no caso do helicóptero. Exato, é hoje em dia. O seu nome, por exemplo, foi ligado à queda de todo dinheiro que eu pegava, já pensava no que ia consumir. Não passava o dia em casa. Meus pais pensavam que eu ia pegar, mas na verdade eu ia me juntar com os meus amigos para me drogar. Me sentia feliz. Finalmente eu estava no grupo que me aceitava como eu era, que compartilhava a solidão, matando ela nas fumaças que a habilidade em Minas é absoluta. Eu costumo dizer que em Minas Gerais, por exemplo, não existe mais a tese Montesquieu, a separação dos três poderes, aqui, executivo, legislativo, se misturaram no só. Meu pai é muito humilde. Foi trocado pelo lema dos mosqueteiros, um por todos, todos por um. Se é verdade que não há envolvimento dos proprietários, mas por que esse helicóptero foi usado? Então, o helicóptero, ele acabou sendo, ele é um grande ponto de interrogação. 3 ou 4 dias depois da apreensão, você tem um delegado da Polícia Federal que convoca, que chama a imprensa para dar uma entrevista cujo objetivo era mostrar ou dizer que para a Polícia Federal, o Zezé Perrella, dono, senador dono do helicóptero, o deputado dono do helicóptero, não tinha nenhuma relação com esse caso. Ele veio num papel que não é dele. O papel dele é apurar. É por isso que existe o aparelho policial. O chamado, quando as pessoas que entendem de direito dizem o chamado contraditório, quando você vai provar a tua, e não é bem assim, você vai dar uma versão contraditória, esse é o papel do judiciário, é quando chega ao juiz. Mas até ali, você tem um aparelho policial, o aparelho do Ministério Público, é justamente de acusação. É justamente de buscar, quando vem indícios, buscar elementos para poder acusar. Isso é para proteger a sociedade. Só que não é justo que essas pessoas, nesta fase de indiciamento ou de suspeita, elas sejam presas. Mas, enfim, elas são efetivamente suspeitas. Agora, depois você tem o judiciário, que seria imparcial, que julga ouvindo advogado de defesa e Ministério Público. Neste caso, você parece que só tem defesa. Você não tem acusação. E aí quando se diz que a própria imprensa que tem esse papel, nós ouvimos já que ela é o cão de guarda da sociedade, que ela tem esse papel de fiscalização, ela também não fez, ela também se omitiu. Você tem, por exemplo, uma pessoa do Rio de Janeiro, que é o Robson Ferreira Dias. A polícia diz que ele era um comerciante, assim, menosprezou, como se fosse uma pessoa que... um laranjão. E não é. Ele era empresário de futebol, também empresário de futebol profissional. E tem muitos bens na cidade dele, ele fez viagens para negociar a compra da cocaína na Colômbia. Ele fazia os contatos na Europa. Mas parecia a melhor coisa para fugir do mundo. O Alexandre tem uma escola de pilotos em Campo de Marte. E aí quando você conhecia o Alexandre, então você vê que o Alexandre era um empresário em ascensão, crescendo muito, em 3 anos. E comecei a ver o líquido entrando. Muitos alunos. Chegava mais ainda com a certeza que aquilo era a melhor coisa a se fazer. Articulado, muito preparado, muito inteligente, sem nenhuma passagem pelo país. Era maçom, participava de associações de pilotos, ele era um cara respeitado. Entendeu? Olhei novamente no espelho. Um empresário, em ascensão. Em 6 anos, um empresário. Dava entrevista, deu entrevista em rede nacional. Alexandre, você é traficante? Me desesperei mais ainda. Toda sombra de dúvida. Não sabia mais quem era eu. Mas você foi buscar cocaína e levou para o Espírito Santo. Negativo, Sr. Joaquim. Fui contratado para fazer um voo do Paraná para o Espírito Santo de produto eletrônico e veterinário. Em momento algum nós tínhamos conhecimento que estávamos transportando cocaína. Nem eu e nem outro piloto, o Rogério. O senhor acha que foi usado? Com certeza foi usado. Com que objetivo? Eu ouvi ele
eles chamaram o menino? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acredito que qualquer piloto que soubesse que estivesse transportando cocaína não pousaria em nenhum aeroporto controlado. Você entendeu? A gente pousou em Avaré, pousamos em Divinópolis, você entendeu? Com conhecimento da carga, se tivéssemos o conhecimento, a gente não pousaria em nenhum aeroporto. Agora, Alexandre, de qualquer forma, pelas fotos que a gente vê, eram tabletes ali de cocaína. Pelo menos vê lá no porta-malas do carro, vê no banco de trás. Isso eles abriram as malas para jogar no carro, mas quando saiu da aeronave, tanto no vídeo da Polícia Federal, estava em sacos pretos, né? Estava em malas pretas e caixas, né? Então eu acredito que eles rasgaram para jogar no carro, né? Era bom eles olhando juntos pra mim. Quando você viu? Aí a gente se desesperou, tanto eu como o Rogério, né? Os dois correndo para abastecer, só que aí a aeronave tinha sido desligada, né? Se a gente tivesse conhecimento, a gente não ia desligar. A aeronave não precisa ser desligada para abastecer. A gente poderia, se a gente tivesse conhecimento do que era, a gente ia abastecer a aeronave acionado. A gente cortou a aeronave, desceu, foi buscar combustível. Ninguém estava, no momento algum, a gente tinha ciência do que se tratava. Só quando eles começaram a abrir, aí bateu o desespero. Só que quando a gente viu o que era, já começou a chegar a polícia. Agora, Alexandre, tem uma mensagem que é trocada por o piloto, pelo Rogério, com o primo dele, em que ele diz que estava transportando coca. E tira até uma foto. E transmite uma foto. Eu não tive acesso a isso, eu não vi. O que eu posso garantir é que a mercadoria veio toda em malas e caixas fechadas. A gente não tocou em nada, a gente não carregou a aeronave em momento algum. E qual era a linha de defesa do senhor? A nossa linha era justamente isso aí. Que ele não tivesse conhecimento que era droga. Seria isso aí tentar saber que ele é primário, é uma pessoa que nunca se envolveu com crime. É um empresário. Para nós foi surpresa também. O que o senhor acha que vai dar esse processo? A justiça tem que decidir. Esse processo, sob a minha ótica, está nulo. A prova ilícita não tem valor algum. Por que São Paulo, que tem a maior frota de helicópteros do mundo, e esse piloto que nos deu entrevista, foi ele que articulou o transporte? Então foi ele que trouxe um helicóptero de Minas Gerais para fazer esse transporte. Teoricamente foi ele que trouxe. Mas por que ele precisava trazer de Minas, se aqui em São Paulo tem tanto helicóptero? Ele próprio tinha 5 helicópteros. E ele é o menor nessa cadeia. Você percebe que ele recebe ordens. Quando você vê a investigação, eles falam todos em...